Das profundezas dos montes Libombos nasce a essência da vida, a água da Namaasha. Cada gota é um motivo para sorrir, para relaxar e contemplar o que nos faz tão bem. A água da Namaasha faz tão bem. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل من جوف الليل إلى أن قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, Senhor do dia de julgamento. Aquele Allah que todos nós adoramos e imploramos ajuda, aquele que imploramos que oriente-nos para a senda reta, a senda daqueles quem Ele favoreceu e não daqueles que incorrem na sua ira, nem daqueles que se perderam. E que as saudações, as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e derradeiro dos profetas Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, em particular no dia de hoje, seguindo uma recomendação sua, alaihi salatu wassalam, inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah, o vosso melhor dia, sexta-feira, fa'akthiru alayya min as-salati fihi, enviem abundantemente saudações para mim, porque as vossas saudações me são transmitidas. E, no outro hadith, conjugando, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as pessoas mais próximas a mim no dia de Qiyamah são aquelas que mais saudações enviam. Portanto, tem um lembrete, antes de entrarmos no nosso tema no dia de hoje, o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos enviarmos abundantemente saudações para ele. E temos dito que o envio de saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam é a chave de vários cadeados e de várias portas que não conseguem se abrir. Portanto, vamos fazer um hábito, sempre que pudermos, enviar saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O tema que eu gostaria de abordar aqui, conforme vocês viram, é relacionado a vozes que ferem. Vozes que ferem e o impacto irreversível das palavras. Tenho um hadith principal que irei partilhar aqui com os irmãos para nós refletirmos e adequarmos em tudo que vivemos na nossa sociedade e vermos que de facto, se isso for acautelado,
o bem prevalecerá. Nós somos ordenados a salvaguardar as nossas ações. O que isso significa? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Aquele que trouxer uma boa ação, Allah irá multiplicar aquela ação por 10, no mínimo. Mas para isso acontecer, você tem de trazer aquela ação tem de ser apresentada a Allah subhanahu wa ta'ala que você praticou aquela ação. O que isso significa? Por vezes, nós praticamos ações e as nossas ações até podem ser registradas, mas praticamos outras ações que fazem com que aquela ação que o anjo já registrou seja apagada. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith de Ibn Majah de Thawban radiyallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la'alamanna aqwaman min ummati. Eu conheço pessoas do meu ummah, la ya'tuna yawm al-qiyamah, que virão no dia de Qiyamah com muitas boas ações equivalente às montanhas de Meca ou de Medina. Mas essas mesmas ações, فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah irá converter essas ações em pó. Não terá nenhuma relevância, não terá nenhum valor. Não será capaz de apresentar a Allah as ações que ele praticou. Perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Sifhum lana ya Rasulallah, jallihim, alla nakuna minhum. Explica-nos quem são essas pessoas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que são pessoas que virão com essas ações no dia de Qiyamah que eles praticaram, mas não temiam Allah subhanahu wa ta'ala quando estivessem na solidão. Eles já praticavam tudo o que era haram em frente das pessoas. Na solidão, aquele haram deixou de existir, passou a ser halal. Portanto, o temor dele a Allah subhanahu wa ta'ala é em frente às pessoas, mas quando ele já está na solidão, ele já não tem este temor. Ele faz tudo o que bem achar, vai contra as normas traçadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, as boas ações devem ser apresentadas a Allah. Eu fiz isso e Allah receber aquela ação e a ação será multiplicada, não é, por 10 naquilo que você for apresentar. Vozes que ferem são palavras que você ao pronunciar ferem a outrem, ferem a outra pessoa. E o impacto dessas palavras, ou por vezes essas palavras, têm um impacto irreversível. O que isso significa? Por mais que você corrija, já não tem nenhum impacto. Não tem nenhum impacto. Você falou e aquilo foi selado. Falou para alguém e lesou, manchou alguém. Por mais que você tente corrigir, vai pedir desculpa à pessoa, mas aquilo já manchou as pessoas, já tem uma impressão. Pior se você não consegue mudar aquilo, fazer com que todas as pessoas que tiveram aquela mensagem que você proferiu possam se redimir ou corrigir as suas mentes que você não pretendia falar aquilo ou se desculpar daquilo que você proferiu. Portanto, o impacto irreversível das palavras. No além, essas palavras, nos dois sentidos, há vezes em que você profere uma palavra, nem sequer presta atenção, é tão querido por Allah subhanahu wa ta'ala, que o teu Jannah fica garantido por causa daquela boa palavra que você falou no dunya. E o seu sentido inverso também se adequa ou se enquadra conforme os hadiths que eu irei aqui mencionar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tudo que nós proferimos, tudo que nós falamos, está lá um anjo pronto para registrar o que você fala. E nós iremos ficar admirados quando virmos este registro. Allah vai dar, nós iremos receber o nosso registro de tudo que fizemos, de tudo que proferimos, e diremos: Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha. Que raio de livro é este?
Que tipo de livro é este que não deixa nada sendo grande ou pequeno? Está tudo lá mencionado. O que Allah está aqui a dizer? Que tudo que você proferir ou estará ao teu benefício ou contra ti. Portanto, temos que saber o que proferirmos. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa imla'ul khair khairun min as-sukut." Proferir coisa boa é melhor do que manter-se em silêncio. Wa sukut khairun min imla'i shar. E o silêncio é preferível, é melhor do que você proferir coisas más, coisas banais, coisas feias. Se for proferir coisas feias, falar coisas feias, o silêncio é melhor. Hadith que vem no Tirmidhi, narrado por Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, ele disse: eu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ó mensageiro de Allah, informa-me acerca de uma ação que poderá me levar ao Jannah e poderá me afastar do fogo do inferno. É tudo que nós precisamos. A nossa submissão, a nossa obediência, a nossa convivência, o nosso viver restrito, dentro de limites, o nosso alcance é Jannah e sermos salvos do fogo do inferno. Se nós formos a ver esta pergunta, como o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, nós vamos entender a eloquência do profeta sallallahu alaihi wasallam ou a mensagem que está por detrás deste hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah." Você perguntou algo muito grande, mas é uma coisa muito fácil para quem Allah subhanahu wa ta'ala facilitou. O que ele perguntou? O que eu posso fazer? Indica-me a ação que possa me levar ao Jannah e possa me afastar do fogo do inferno. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a." Adora Allah subhanahu wa ta'ala e não associa Allah em algo, em nada. Allah não pode ser associado em nada. Esse é o princípio geral que todo muçulmano sabe. Wa tuqimu as-salah, pilar do Islã, estabeleça o salah. Wa tu'ti az-zakah, pagar o zakah. Wa tasuma Ramadan, jejum o Ramadan. Wa tahujja al-bayt, e faça o Hajj, para quem tiver possibilidade. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam depois diz: "Ala adulluka ala abwabil khair." Quer que eu te informe acerca da porta do bem, coisas boas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "As-sawmu junnah." O jejum é um escudo contra o pecado. "Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a." A caridade extingue os pecados da forma como a água extingue o fogo, como a água apaga o fogo. "Was-salatu ar-rajulu fi jawfi al-layl." O salat no meio da noite, o salat tahajjud, o qiyam al-layl. As pessoas estão todas a dormir, você levantou aquela hora, está a fazer salat com maior sinceridade, não há hipótese de alarde, ninguém está lá para ver se está a rezar ou não está a rezar, você está lá, porque você está a falar com Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou o versículo: "Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a", elogiando um grupo de pessoas que os seus flancos, o corpo separa-se da cama, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, com esperança da recompensa de Allah, com medo do castigo de Allah. O crente vive nestes dois limites, com esperança do perdão e também com medo do castigo. Allah pode castigar, assim como Allah pode te perdoar. Portanto, a nossa esperança do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser maior. Allah subhanahu wa ta'ala vai me perdoar. Recitou o ayat completo. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu quero que te indique a cabeça de tudo isso." Então, a cabeça de tudo isso que eu mencionei, e o seu pilar, e o ponto mais alto dessas coisas todas que eu mencionei. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, o sahaba Mu'adh respondeu: "Sem dúvida, o mensageiro de Allah, eu quero que me indique estes três aspectos." Então o profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente mencionou uma coisa. O que ele fez? Segurou na sua língua e diz: "Kuffa alayka hadha." Tenha o controle disto, da sua língua. Tenha cuidado com o que você fala, com o que você profere, seja publicamente, seja secretamente, seja com um número restrito de pessoas ou num ambiente mais alargado. Tenha cuidado com o que você fala. Então o sahaba diz: "Ya Rasulallah, wa inna la muakhaduna bima natakallamu bih." O mensageiro de Allah,
nós seremos levados à prestação de contas por causa daquilo que nós falamos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Thaqilatka ummuk", que a tua mãe te perca. Era uma forma dos árabes manifestar admiração. E ele diz: وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. As pessoas serão lançadas para o inferno. Será que há outra ação que fará com que as pessoas sejam lançadas de cabeça para baixo no inferno, senão por causa da sua língua, senão por causa daquilo que as suas línguas proferem? Então aqui vem a relevância do nosso tema, o poder das palavras, o cuidado com aquilo que nós proferimos, não é? O cuidado que temos que ter com a nossa boca, não é? Porque esta mesma boca, estas palavras podem te levar à condenação definitiva. Poderá te levar à condenação ao pior lugar, que é o inferno, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou: "Innal abda la yatakallamu bil kalima". Por vezes o servo profere certas palavras, min ridwanillahi ta'ala, palavras que agradam a Allah. Quais são palavras que agradam a Allah? Boas palavras. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Fale boas coisas para as pessoas, fale bem, fale de boas maneiras, profira boas palavras para as pessoas, palavras de conforto, palavras que trazem esperança, palavras que tranquilizam as pessoas. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ. Palavras que Allah fica satisfeito com essas palavras. O hadith ainda diz: "Ma yulqi laha balan". Ele nem sequer consegue imaginar a relevância e o peso dessas palavras. "Yarfa'uhu Allahu biha darajat". Por causa dessas palavras, Allah eleva este servo em graus no Jannah. E o seu inverso também se aplica: "Wa innal 'abda la yatakallam bil kalima min sakhatillah". Por vezes o servo profere certas palavras que atraem fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. La yulqi laha balan. Ele nem sequer imagina que essas palavras causam fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Yahwi biha fi jahannam, que essas palavras lhe levam para o fogo infernal. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que encontra-se também no Tirmidhi, vem que quando amanhece, os órgãos todos do corpo ajoelham-se para a língua, uma figura, e dizem: "Ittaqillaha fina", tema Allah subhanahu wa ta'ala por nós. "Fa in istaqamta istaqamna", se tu ficares direito, nós ficaremos bem, nós ficaremos salvos. "Wa in i'wajajta i'wajajna", se tu fores torto, nós iremos pagar a consequência da tua língua. Quantas vezes o corpo não pagou consequências da língua? Ele profere e o corpo é que paga, leva porrada. Não bate a língua, bate a pessoa. É o que o corpo todo pede para a língua. O profeta sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção àquilo que nós proferimos. O que eu quero dizer com isso? Há certos comentários que nós por vezes fazemos, certos comentários que não imaginamos sequer o alcance daquele comentário que estamos a fazer. Nós vemos uma pessoa que é ligada ao masjid, por exemplo, uma pessoa que é ligada ao masjid, uma pessoa que faz salah, uma mulher que veste decentemente no seu hijab adequado, uma pessoa que é ligada ao Coran, nós consideramos como um piedoso. Quando esta pessoa escorrega, nós condenamos as boas ações que ele pratica. Qual é a relevância que existe entre o comportamento dele e as ações que ele pratica? O salah todos nós temos que fazer, bom ou mau, tem que fazer salah. A mulher muslima, se é piedosa, se não é piedosa, o vestuário dela tem que estar lá, é irrelevante. A barba do crente é sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta não disse somente aqueles que estão no primeiro saf é que devem ter barba. É sunnah. Qual é a ligação que existe a barba dele com o mau comportamento dele? Por que você tem que dizer, como é que este indivíduo fez isso? Uma pessoa com barba. Era bom rapar essa barba. Subhanallah. Qual é a ligação que existe de uma boa ação que ele faz e a barba dele? É até uma pessoa do Jamaat, não é? É uma pessoa do Jamaat. Como é que está a fazer uma coisa dessa? Subhanallah.
Se ele pratica o mal, faz coisas erradas, mas é um musalli, se você quisesse condenar, condenava ao salat dele. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." O salat impede as obscenidades e a maldade. Se ele não está a parar de fazer isso, podia dizer o Corão que não está sendo verdadeiro. Porque Allah está a dizer que o salat faz isso. É verdade, podemos dizer como é que o salat dele é feito, por aí em diante, se é aceito, não é aceito, mas ele está a fazer salat. O que quero aqui dizer é que as nossas ações não têm a ver com uma ordem de Allah que não tem a ver com aquela ação. Por exemplo, dando um exemplo prático aqui, o seu vestuário, não existe um vestuário para as pessoas que fazem 5 salat. Não existe um vestuário da mulher muçulmana que tem um comportamento que nós esperamos. O vestuário do muçulmano é um. O comportamento dele é outra coisa. O nosso comentário não pode ir contra as coisas que todo muçulmano tem que fazer. Por exemplo, as nossas irmãs, as que vestem-se adequadamente, se elas praticam uma coisa errada, as outras que não vestem desta maneira, dizem: olha, com aquele pardá todo que ela tem, com aquele hijab todo que ela tem, mas veja o que ela faz. Eu que não ponho lenço, que não visto desta maneira, até faço melhor. Você já está a julgar. Você tem 2 responsabilidades. Uma é você vestir-se bem, outra é ter um comportamento bom. Se Allah julgar esta que você está a condenar, vai julgar por ter o comportamento errado. Na parte de indumentária, ela está bem. E você? Você tem problema de indumentária e tem problema do comportamento. As 2 coisas. Allah diz no Surat As-Saff: Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ó crentes, por que vocês dizem aquilo que não fazem? Quão mal isso perante Allah, vocês proferirem alguma coisa e não fazerem a mesma coisa. Este versículo pode, se for mal interpretado, pode ser contraditório com a responsabilidade que o Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem, onde Allah diz: "Kuntum khayra umma, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Esta é a melhor nação porque tem de chamar para o bem e impedir o mal. Allah está a dizer: por que vocês proferem algo que vocês não fazem? Quão péssimo isso é, falar algo que não fazem. Ulamãs, de forma unânime, diz que nós temos 2 responsabilidades. Quais são essas 2 responsabilidades? Uma é nós falarmos, a segunda é nós praticarmos. Se você não faz uma, não quer dizer que não pode fazer outra. Temos 2. Se você não fez 2, uma você pode fazer. Você fala, você faz. Se você não faz e vê alguém praticar o errado, você tem que pelo menos chamar a atenção que isso é errado. Se você pratica ou não, o reconhecimento do errado é importante. Só reconhecendo que é errado é que você vai corrigir. Se você não reconhece que está errado, dificilmente você pode corrigir. Por isso que se diz, os bid'atis, aqueles que inventam na religião e estão cientes que aquilo é certo, estes não vão pedir perdão, porque ele acredita que aquilo é certo. E nós não temos que condenar as pessoas, não é? Condenar uma norma islâmica por causa de um comportamento do indivíduo. Todos escorregam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullu bani Adam khata'." Todos escorregam. "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." O melhor dos pecadores são aqueles que se arrependem. Você vai falar dele, ele arrependeu-se perante Allah subhanahu wa ta'ala. E você nem sequer sabe. Você já falou deste indivíduo. Você vai ter que pagar isso perante Allah subhanahu wa ta'ala no juízo final por você ter falado dele. Portanto, você pode falar de forma abstrata, sem ter que apontar dedo, chamar a atenção para as pessoas se corrigirem. Tenho exemplos aqui de sahabas, em que sahabas, pessoas estavam próximas do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, relacionado aos sahabas: se nós dessemos montanhas de ouro em caridade para o agrado de Allah, não seria equivalente a um punhado do que o sahabi deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou pelo Islã, ou metade deste punhado. Mas estes sahabas também escorregaram, praticaram ações erradas, cometeram adultério. Sim, adultério, zina.
cometeram, praticaram esses pecados no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenho vários exemplos, não serei capaz de mencionar todos, só para chamar um pouquinho de atenção. Tem um sahabi, temos uma sahabia, Imra Makhzumia, que roubou, e a pena era cortar a mão por ter roubado. O Islã tem penas severas. Allah diz, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٍ, na pena de morte existe vida. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. Há vezes, vou fazer menção deste versículo, está aqui o nosso irmão ministro do interior, para entender. Há vezes o Islã diz que nós saímos daquilo que é pena normal, passamos por uma pena acima, simplesmente para corrigir a nossa sociedade. Allah diz, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. Aqueles que causam corrupção, desordem na terra. أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. Serem mortos, serem crucificados, serem cortados mãos e pernas de forma oposta, ou serem expulsos da terra. E esta não é pena. Nós sabemos quando que você tem que matar, tem que ser morto, quando você tira a vida de alguém, quando tua mão deve ser cortada, quando você rouba. O Islã já tem essas penas estabelecidas, mas há vezes em que por você fazer uma ação que a pena não é cortar mão, não é morte, você também pode ser morto para corrigir a sociedade. Então Allah diz, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٍ, na pena de retaliação há vida. Se a pessoa souber, se eu matar, eu vou ser morto, ele não vai fazer. Então, temos a proteção de duas vidas. Temos a proteção de duas vidas. Portanto, essa mulher roubou neste hadith. Roubou, sahabia. Então, qual era a pena? Cortar a mão. Era uma mulher de uma tribo nobre, Imra'at Makhzumia. Vieram falar com o profeta, Ya Rasulallah, esta senhora não dá para cortar a mão dela, é uma senhora nobre. O profeta ficou muito chateado. Diz, Allah destruiu um povo que quando se tratasse dos fracos a transgredir, a pena era aplicada, mas quando se tratasse de pessoas nobres, então a pena já não era aplicada. O profeta jurou, Wallahi, eu juro por Allah, لو أن فاطمة, e quem eles pediram para interceder ao profeta sallallahu Usama bin Zayd, que era hibbi Rasulillah, que o profeta sallallahu gostava muito. O profeta sallallahu diz, لو أن فاطمة, se fosse minha filha Fátima bint Muhammad roubasse, eu cortaria a mão dela. Eu cortaria a mão dela. Está aqui, uma sahabia escorregou. O sahabi cometeu adultério. Veio falar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Tem várias narrações de Bukhari, Muslim, Abu Daud, todos os colecionadores mencionaram este hadith. O sahabi, Ma'iz al-Aslami, cometeu adultério. Uma narração vem que ele foi falar com Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu e foi falar com Umar radiallahu anhu. Eu cometi adultério. Abu Bakr e Umar disseram, Allah escondeu este pecado. Não exponha. Allah escondeu. Obviamente, se Allah escondeu algo que você fez na escuridão da noite, você não pode revelar. Por isso, no Islã não existe ir confessar pecado. Não há. Não se confessa pecado. Você confessa teu pecado para Allah. Algo que Allah ocultou, por isso que Allah fica muito chateado com aquele indivíduo que pratica uma ação errada, à noite, na escuridão da noite, Allah ocultou, ao amanhecer, ele informa toda a gente. Eu fiz isso, fiz aquilo, não é? Sente-se macho. Allah é uma das pessoas que não é perdoado. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a mencionar, veio esta Ma'iz al-Aslami, cometeu adultério, foi falar com Abu Bakr, foi falar com Umar, disseram, oculta. Allah escondeu? Esconda isso, peça perdão a Allah. Mas não lhe deixava tranquilo. Ele não estava tranquilo. Ele foi falar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, eu cometi um pecado grave, eu quero que você aplique a pena sobre mim. Sahabi. O profeta sallallahu alaihi wasallam ignorou ele. Este tipo de pena no Islã, de adultério, não aconteceu por acusação. É muito difícil você acusar alguém de adultério. É extremamente difícil. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam nem sequer aconteceu. Acontecia adultério, zina, acontecia. Temos aqui casos. Mas acusar aquilo que com muita facilidade nós fazemos, cometeu adultério, é grave. Então ele veio para o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta, eu cometi esse pecado. O profeta ignorou-lhe.
Ele veio em outra direção 4 vezes. O profeta depois disse para ele: você está bem? Ele disse sim. Detalha-me entre aspas. O profeta quis certificar que ele estava a falar que houve uma penetração. Houve penetração. O facto de 2 pessoas estarem fechadas num quarto não é suficiente. Pode ter passado a noite toda. Não é suficiente para você acusar de adultério. Hoje, então, que precisa de jampa, torna-se ainda mais difícil. Eu disse jampa. Vocês usam jampa vocês no quarto? Portanto, é difícil. Estou falando um princípio islâmico. Então, ele admitiu, sim, o profeta de Allah. O profeta disse que a pena seja aplicada. Que a pena seja aplicada. Então, qual era a pena? Perguntou: és casado? Sim, sou casado. Pena de morte. É casado? Cometeu adultério? Pena de morte. Ele estava lá para ser aplicada a pena. Era apedrejar a morte. Isso tinha um propósito, de educar a sociedade. Pena de morte. Ele foi apedrejado até a morte. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, várias narrações, esteve a voltar deste lugar, no Musalla, quer dizer, um campo aberto. Estavam 2 sahabis a conversar. Olha este indivíduo. Allah ocultou o pecado que ele fez. E ele veio se expor aqui e teve uma morte de um cão. Teve uma morte de um cão. O profeta sallallahu ouviu aquilo e manteve-se em silêncio. Continuaram a caminhar e encontraram um burro morto. Um burro morto. Com pernas levantadas, já completamente inchado, quase na fase de petrificação. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou: onde estão aqueles 2 indivíduos? Estamos aqui, o profeta de Allah. Disse: comam deste animal. Disse: ya Rasulallah, como é possível alguém comer um animal desse? Pois é um burro nem halal. Morto. Numa fase avançada de decomposição. O profeta sallallahu alaihi wasallam: comam. Isso não é possível fazermos isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o que vocês preferiram relacionado a este homem que foi apedrejado, a morte, é mais grave do que aquilo que ele cometeu. Mais grave do que aquilo que ele cometeu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu juro por Allah, eu vi ele mergulhando em riachos do Jannah. O perdão dele foi aceito. Veio outra mulher que também foi aplicada a mesma pena, veio, estava grávida, o profeta tinha que ser aplicada a pena, o profeta disse: não, vai. Quando der a luz, volta. Depois de dar a luz, a mulher voltou. Disse ao profeta: que a pena seja aplicada sobre mim. O profeta disse: este bebê precisa de ti. Vai amamentar. O profeta era: subhanallah, esse bebê precisa de ti. Quando este bebê tornar-se completamente independente, aí a pena poderá ser aplicada para ti. Então, Umar radiallahu anhu quis falar alguma coisa para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Profeta, vamos rezar para ela. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Umar radiallahu anhu: innaha tabat, law qusimat tawbatuha li ahli al-Madinah la was'atuhum li 70 rajulan. Ela fez o tauba, pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala até certo ponto. Se o perdão dela fosse distribuído para os habitantes de Medina, que eram sahabas, o perdão dela seria suficiente para interceder a favor de 70 sahabas. E você está aqui a falar mal desta senhora. Palavras que o efeito, não é? o impacto dessas palavras podem ser irreversíveis contra ti. Temos que meditar sempre que temos a proferir. Tem vários exemplos de sahabas que proferiram coisas do gênero. O profeta sallallahu alaihi wasallam corrigiu, e palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado a isso. Sahabi consumiu bebida alcoólica. O profeta disse: chicoteiem este indivíduo. Consumiu bebidas alcoólicas, que é a aplicação da pena. Chicote. Então começaram a chicotear, depois um disse: arzak Allah, que Allah te humilhe você. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: agora não. Você já passou os limites. Tem a pena está sendo aplicada. Por que você tem agora de ajudar o shaitan? Às vezes nós queremos ser mais papa que o próprio, que é mais papista que o próprio papa. O profeta disse: a pena é essa, aplique e ponto final. E você quer passar aqueles limites. Preferir controlar o que você profere,
pode ter um impacto irreversível perante Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um sentido, estou a falar no geral, mas cada um pode aplicar em qualquer situação que for. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o imla'ul khair, khairu min as-sukut, proferir coisa boa é melhor do que manter-se em silêncio. Was-sukutu khairun min imla'i sharr, e o silêncio é melhor do que falar coisas banais. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Das profundezas dos montes Libombos nasce a essência da vida, a água da Namashe. Cada gota é um motivo para sorrir, para relaxar e contemplar o que nos faz tão bem. A água da Namashe faz tão bem.